Uma em cada 4 mulheres que dão à luz no Brasil é vítima de violência obstétrica. E uma das formas mais comuns é a episiotomia, um procedimento cirúrgico feito muitas vezes sem o consentimento da paciente. O Ministério Público Federal em São Paulo abriu inquérito para apurar a prática indiscriminada da episiotomia. O assunto foi tema também de uma audiência pública. A nossa reportagem acompanhou os debates e ouviu depoimentos de mulheres que sofreram esse trauma. A troca de olhares e sorrisos é contagiante. A maternidade trouxe novo brilho à vida da empresária Laura Alonso, mas a experiência do parto deixou marcas. Nos primeiros dias após o parto, eu sentia aquela cicatriz, aquele corte. Toda vez que eu ia tomar banho, toda vez que eu me deitava ou levantava, e para mim aquilo era um tapa no meu rosto de novo, mostrando como eu era um nada dentro daquele hospital, a ponto de um médico ter ignorado o meu pedido e ter me mutilado sem anestesia. Laura foi submetida à episiotomia, corte cirúrgico feito na região do períneo, entre a vagina e o ânus, com o objetivo de facilitar a passagem do bebê no parto normal. O procedimento foi desenvolvido no século XVIII e durante muito tempo acreditou-se que deveria ser usado como rotina. Mas trabalhos científicos mostraram que essa orientação estava errada. Nesses estudos, o que foi possível observar foi que realmente a episiotomia não trazia os benefícios que foram ensinados para todos na década de 70, 80, e aí se descobriu que realmente eles não traziam os benefícios esperados. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que o uso da episiotomia não ultrapasse 10% dos partos, mas a média no Brasil é de 54%. Em alguns hospitais aqui em São Paulo, esse número chega a 90%. Essa é uma das formas mais frequentes de violência obstétrica, que acontece quando a mulher sofre agressões físicas ou emocionais praticadas por profissionais de saúde durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento do bebê. Eu nunca tinha ouvido falar sobre violência obstétrica, eu comecei a descobrir o que era pesquisando na internet mesmo. E aí eu vi o quantas mulheres eram violentadas, porque eu não tinha nem ideia. Minha mãe mesmo foi violentada, fizeram episiotomia nela, usaram fórceps e ela não tinha a mínima noção disso. Eu tive uma epísio bilateral, um corte para cada lado, porque tinham 2 residentes junto com ele, e os 2 tinham que aprender como que cortava e como dava ponto. Então eu tomei 5 pontos para o lado esquerdo, 8 do lado direito, para que eles pudessem aprender como é que se fazia. Aí isso eu acho um desrespeito, que eu acho que tem outras maneiras mais práticas, em caso de hospitais universitários, dos médicos aprenderem este procedimento do que com cobaia humana, que é o que eu me sinto que eu fui. Situações como essas levaram o Ministério Público Federal em São Paulo a abrir inquérito civil para apurar a prática de violência obstétrica. Na capital paulista, o público, em boa parte formado por mulheres com bebês, lotou o auditório da Procuradoria Regional para acompanhar a audiência pública sobre a episiotomia. A procuradora diz que as investigações esbarram na falta de registros em muitos hospitais e chama atenção para o fato de ser o único procedimento cirúrgico rotineiro feito sem consulta prévia e sem o consentimento da mulher. As mulheres não estão satisfeitas com a realidade do parto no Brasil. Existe uma movimentação social no sentido de mostrar que a insatisfação é muito grande. E existe também um movimento social no sentido de mostrar que pode ser diferente. Então, um caminho muito importante é a informação, é a mulher buscar a informação e exercer o direito de escolha em relação aos procedimentos do parto. Agora, são muitos atores envolvidos. Os hospitais têm responsabilidade, os médicos têm responsabilidade, a imprensa tem a responsabilidade de divulgar e o Ministério Público tem a responsabilidade de investigar, que é o que estamos fazendo. As ações do Ministério Público acontecem em todo o país. No Rio Grande do Sul, a audiência pública debateu a importância do parto humanizado, que preconiza o respeito à fisiologia e à vontade da mulher. No Espírito Santo, os procuradores pediram auditorias em hospitais maternidade de 11 municípios para verificar o cumprimento das boas práticas de atenção ao parto, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que garantem o direito à privacidade e à acompanhante no local do parto, a liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto, e o contato cutâneo precoce entre mãe e filho.
Antes de ser mãe, Daniela pesquisou, buscou informações e ouviu diferentes opiniões. Ela diz que o esforço valeu a pena, conseguiu ter o bebê exatamente como queria. No nosso caso, a gente teve um parto em casa, foi assistido por enfermeiras obstetras e foi maravilhoso, simplesmente sem nenhuma intervenção, o bebê nasceu na água, ninguém precisou tocar nele, ele veio direto para o meu colo e eu não tive laceração nenhuma, não precisou dar ponto e as mulheres não são informadas disso.